Como a tecnologia e a inovação promovem a capacitação dentro da sua empresa? Nós somos a Log School, a primeira escola online de logística e supply chain por assinatura. E acreditamos que o caminho para vencer os desafios estratégicos da sua empresa é apenas um: a educação. A tecnologia, a inovação e a educação correm em nossas veias, sendo pilares fundamentais para a capacitação dos alunos, e graças a essa base, hoje trabalhamos com metodologia gamificada eficaz, plataformas customizadas para cada um de nossos clientes, ofertas de benefício para os melhores alunos que, de forma indireta, estimulam o ensino e aprendizado dos colaboradores. Acreditamos ainda que novos conhecimentos e habilidades desenvolvem uma geração de profissionais mais qualificados, seguros e preparados para criar soluções inovadoras e que resolvam os problemas da sua organização. Conheça a nova metodologia da Log School, que já impactou e transformou mais de 5.000 alunos com nossos conteúdos, mais de 4.000 certificados emitidos, mais de 80 horas de palestras gratuitas focadas em desafio logístico com excelência e autoridade, além de nota 9,75 de satisfação geral NPS. Conhecimento que gera desenvolvimento. Agende uma apresentação e conduza sua empresa para um nível de excelência em diversas áreas. Profissionalização da logística, muito além da empilhadeira. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, que vai abordar sobre o profissional de logística, os novos desafios que o mercado impõe, e trazer insights, orientações e falar um pouquinho desse contexto, né, desta nova logística. Para quem não me conhece, sou Viviane Pimenta, sou fundadora e CEO aqui da Log School, uma edtech voltada para o mercado de educação corporativa para empresas de logística. Estamos aí no mercado para falar, né, e trazer essa preparação para o profissional, e não podemos deixar então de falar com vocês profissionais sobre esse mercado, o que a gente está enxergando desse mercado de oportunidades e os desafios que são apresentados para nós profissionais, né? Para quem já me acompanha no LinkedIn, nas demais redes, eu sou uma profissional de logística, né, que iniciei minha carreira na operação dentro de algumas transportadoras, percorri né, o grupo ArcelorMittal e depois para a Ambev, onde eu percorria numa escola, né, de logística, onde eu permeei desde da parte de transporte, de distribuição, como a parte de logística interna, né? Podendo aí ao longo desta caminhada também aprender a liderar pessoas, que é algo que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque muito além da empilhadeira, né? Você profissional de logística está cada vez mais sendo cobrado a se desenvolver, e encarreirar é uma das premissas da nossa carreira. Então, para que a gente saia da operação e se torne executivos, né, de é, alto escalão, diretores, é um caminho planejado com muita disciplina e que perpassa pelo conhecimento e também pela liderança, que não vai ficar fora disso. Então, falando um pouquinho, né, sobre a nossa temática, a profissionalização do profissional de logística, a gente quer falar um pouquinho da importância desse desenvolvimento técnico, comportamental, de você se autoconhecer, né? Para que você molde a sua carreira, molde a sua jornada profissional dentro desse segmento que tem um crescimento significativo e inúmeras oportunidades. Então, não basta somente saber fazer, executar.
né? O mercado nos pede cada vez mais para que nós, profissionais de logística, saibamos nos comunicar, liderar, aprender constantemente e nos adaptar. Eu fiz algumas anotações aqui, mas para que eu possa caminhar na fala sobre esse tema, mas fica à vontade, você que está nos acompanhando, de fazer a sua pergunta, de trazer a sua dúvida. Esse é o momento que eu estou aqui disponível, né? Eu tenho alguns vídeos, né, que a Vivi responde, que chegam algumas perguntas aqui pra gente e que a gente, eu vou gravando as respostas dessas perguntas, mas fique à vontade para que vocês possam, então, interagir, para que vocês possam me perguntar aqui ao vivo. E a minha produção me ajuda aí se chegar alguma pergunta. Vamos falar então um pouquinho, né, sobre o cenário do segmento de logística. Se a gente está falando de uma profissionalização dentro desse novo contexto, desse novo cenário, que contexto que é esse? Que cenário que é esse? Né? A logística ela passa nos últimos anos por um crescimento acelerado, por inovações aceleradas. A logística hoje puxa, né, o crescimento das economias, do PIB, junto a outros indicadores. Por quê? Muito guiada pelo seu real posicionamento estratégico dentro das organizações. Entende-se que a logística hoje é diferencial competitivo de mercado, de manutenção da competitividade de empresas e de nós profissionais. O nosso segmento de logística, ele apresenta em torno de 4 a 6% de crescimento ao ano, muito puxado pelo e-commerce e pelo agronegócio. E as tendências nos mostram que o agronegócio, o e-commerce, continuará puxando todo esse crescimento. E não só crescimento, inovação, novas oportunidades e novos desafios, que só vão ser desafios difíceis para aqueles que não se prepararem corretamente, né? Enfim, se preocuparem em se preparar, né, e se manter em movimento, como o mercado se mantém nesse movimento acelerado. Outro dado muito importante é que as estimativas, né, os estudos, trazem que até 2027, de 2025 a 2027, nós teremos em torno de 4 bilhões de vagas que serão abertas para o segmento de logística. Então, são muitas vagas. E aí você pode me dizer assim, não, mas numa era de tanta inovação, numa era da inteligência artificial, né, chegando fortemente, não só na logística, mas em especial na logística, nós temos um dado tão promissor de geração de vagas de empregos nesse setor? Sim, né? E vagas de emprego que, para que sejam, o que a gente precisa pensar é que são vagas de empregos com requisitos melhores, cada vez mais exigentes e cada vez melhores do que são hoje, né? Então, para que eu me adeque às oportunidades, às vagas que estarão aí disponíveis, eu preciso me desenvolver. Quando eu iniciei lá atrás na minha carreira de logística, a tecnologia, a inovação tecnológica, a automação nas operações já existiam, mas não com tanta força e como requisito fundamental como é hoje e que continuará sendo daqui para frente. Então eu preciso olhar tanto para a minha base de conhecimento técnico, a minha base de conhecimento comportamental, mas a minha base de conhecimento tecnológico dentro da área a qual eu estou, dentro do guarda-chuva de logística onde eu estou. Se eu estou na logística interna, de armazenagem, de warehouse, se eu estou na logística de distribuição, na logística do last mile, né? O segmento ao qual eu estou, tem alguns segmentos que são um pouco mais tradicionalistas na evolução de inovação, mas e-commerce, se eu estou no e-commerce, se eu estou no agronegócio, são segmentos, né, que puxam essa demanda de crescimento e inovação tecnológica. Eu preciso, então, me preparar para isso, para que eu me mantenha competitivo como as empresas estão fazendo, trazendo novas tecnologias e inovações. Então vamos falar, né? Um próximo tópico aqui é falar sobre o perfil do novo profissional dentro deste novo contexto.
E caso vocês queiram deixar as suas perguntas, fiquem à vontade, será um prazer respondê-las aqui nesse momento. Vamos lá, então. Perfil do novo profissional de logística. Se eu devolvesse essa pergunta para você que está nos acompanhando agora, né? Qual é a resposta que você daria? O que que vem na sua mente quando a gente pensa no novo perfil do profissional de logística? Né? Então eu vou te ajudar com alguns insights. É um profissional, né, com dicas que eu já falei aqui na minha fala anterior, né? É um profissional muito mais antenado com a comunicação, que cada vez mais eu preciso de um profissional, seja ele da base operacional, seja ele da base tática, seja ele da base estratégica, um profissional que tenha uma boa comunicação, uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, e comunicação se baseia em conhecimento e não somente em informações. O que a gente precisa tomar muito cuidado é o quanto eu estou informado sobre o que acontece dentro da empresa onde eu estou, do segmento onde eu estou, do mercado onde eu estou, e o quanto eu conheço da empresa onde eu estou, do segmento onde eu estou e do mercado ao qual eu estou, né? São duas coisas diferentes. Informação nós temos muita, mas é a camada mais rasa do processo. O conhecimento é quando eu aprofundo e eu preciso estudar para me aprofundar. Eu preciso buscar entender mais profundamente por meio de leituras, de cursos, de aulas, enfim, de formação continuada o tempo inteiro. Né? Então, o profissional hoje ele precisa se comunicar melhor e para isso ele precisa ter uma base de conhecimento mais assertiva, porque uma base de conhecimento me gera mais argumentos na minha comunicação, né? Eu preciso ter conhecimentos técnicos, eu preciso saber fazer o que eu me proponho dentro do segmento onde eu atuo, se eu sou um analista, se eu sou um gerente, se eu sou um conferente, se eu sou um motorista, né? Eu preciso saber fazer tecnicamente, eu preciso buscar ser referência, né? E eu preciso ter conhecimentos tecnológicos, diferentemente de quando eu entrei lá atrás, não era um requisito primordial como é hoje, será daqui para frente, né? O futuro se molda hoje, se faz hoje, né? Então, o requisito tecnológico, entender sobre a inteligência artificial aplicada ao negócio onde eu estou, ao setor onde eu estou, à função ao qual eu estou e para as funções que eu quero encarreirar são fundamentais, né? Quem hoje não faz uma interação mínima com uma inteligência artificial, que existem várias aí gratuitas disponíveis no mercado, focada na sua carreira, já está ficando para trás. Né? Já está um passo atrás desse novo perfil de profissional, né? E a gente precisa utilizar de forma inteligente essa inteligência artificial que está aí cada vez mais sendo aprimorada, sendo melhorada para nos ajudar. Vai tirar algumas vagas, algumas funções? Pode ser que sim, provavelmente sim, mas vão surgir novas funções, novas posições, onde nós precisamos estar preparados para assumir essas posições dentro da logística, com a entrada não só da inteligência artificial, entre outras tecnologias, né? Mas a inteligência artificial, a gente vê o quanto ela já domina e o quanto ela vai dominar daqui pelo menos 2, 3, 5 anos para frente. Né? Então, o perfil desse novo profissional, ele precisa, desde a operação, né? Eu iniciei minha carreira, ou eu estou na operação, objetivar para onde eu quero ir. Então, eu preciso desenvolver uma boa comunicação, conhecimentos da base técnica, conhecimentos de tecnologias e habilidades comportamentais, porque na era do maior movimento tecnológico, o grande desafio que surge dentro de tudo isso não é aprender sobre as tecnologias, mas muito mais lidar com as pessoas, né? Nós precisamos saber lidar com pessoas dentro dos nossos ambientes, né? Como se torna cada vez mais
fundamental uma inteligência emocional dentro do profissional de logística, né? Inserido em operações robustas, agitadas, né? É, né? Muito movimentadas, e eu preciso ter inteligência emocional para lidar com as decisões, né? O bendito trade-off, né? As decisões que eu preciso tomar a todo momento, né? Com as pessoas. Então, desenvolver essa mentalidade digital e essa mentalidade comportamental dentro do novo contexto logístico, eu colocaria como os dois pontos principais para o perfil desse novo profissional de logística dentro desse novo contexto. Um profissional que busca crescimento, um profissional que busca encarreiramento, que busca ser referência, autoridade no que faz e que queira conquistar, né, seus objetivos pessoais, de crescimento financeiro, crescimento profissional, né, e conquistas dos seus sonhos como um todo, né? Por mais que a logística nos desafia, nós profissionais que estamos nela gostamos muito desse desafio diário, constante. Então, ser feliz ao longo do caminho, né? Realmente é encontrar essa alegria ao longo do caminho e entendendo que eu tenho três pilares fundamentais: o pilar da comunicação, o pilar da mentalidade comportamental, na verdade, e a mentalidade digital. É, nós até temos aqui, ó, né, uma pergunta aqui, como as empresas, né, estão lidando com a escassez de mão de obra qualificada? Isso é um problema atual e é um problema que vai vir daqui para frente, ele vai se potencializar, e nós precisamos entender que isso, por um lado, é um problema, mas por outro também pode ser uma oportunidade daqueles profissionais que estão muito mais antenados, que estão preocupados com a sua carreira, com o seu desenvolvimento, né? E que estão saindo na frente, buscando conhecer as novas tecnologias, estudar, se aprimorar, fazer network, conversar com profissionais da área. O que eu gosto de falar muito é que todo profissional, todos nós, temos uma vitrine, né? Imagina uma vitrine de uma loja física, tá? Que você gosta muito, né? O que que tem naquela vitrine? O que que tem ali, né? Então, o que que te agrada naquela vitrine? Então, cada um de nós, profissionais, como as empresas também, nós temos a nossa vitrine. Como que o mercado está enxergando essa vitrine, né, de você, profissional? E é você que coloca ali novidades nessa vitrine, né? Novos conhecimentos, novas experiências, né? Que vão atrair esse mercado. Então, como que as empresas estão lidando com essa escassez de mão de obra? Existe uma corrida muito grande no âmbito corporativo de realmente trazer essa formação continuada, né? E isso vem se destacando muito no segmento de logística, uma corrida das empresas de logística em capacitar, né, a sua base de colaboradores, porque eu não tenho mais só que entregar números e bater metas numéricas. Eu preciso fortalecer o elo de confiança, né, dentro da cadeia logística, dentro da cadeia de suprimentos. Eu preciso entregar um nível de serviço e conexões muito mais fortalecidas lá na ponta, né? Que permeia por meio dos resultados, mas permeia também pelas pessoas, né? Como as pessoas mantêm as conexões. As conexões são mantidas pelas pessoas, apoiadas pela automação e pela tecnologia, mas são mantidas por nós, profissionais, né? Então, há uma busca, respondendo efetivamente essa pergunta, há uma busca, há uma corrida das empresas na levada de uma educação dentro das empresas, né, chamada educação corporativa, né, de forma mais continuada, mais constante, né, que a gente sabe que é algo que é constante
gera-se disciplina, hábito, gera-se fortalecimento das pessoas, da cultura, consequentemente dos resultados, né, das conexões. Então, há uma corrida não só para manutenção de grandes treinamentos pontuais, grandes imersões pontuais, mas uma educação que permeia a todo momento dentro da organização, que a organização respire essa educação, esse conhecimento propagado para os seus colaboradores. E da outra ponto, acho que é muito importante a gente destacar é a receptividade dos colaboradores, né? O quão é importante o colaborador ver que a empresa está se movimentando, né, para a chegada de novos conhecimentos e o colaborador, né, abraçar aquilo com, com entusiasmo, com proatividade. A gente vem se surpreendendo imensamente no mercado de logística de quantos colaboradores se interessam em aprender algo novo que as empresas estão oferecendo. Mas é uma orientação importante para quem. Desculpa! Ao vivo, né, gente? Mas para quem está nos assistindo, né? Será que você está receptivo a receber essa corrida dessa educação que as empresas estão fazendo? E é uma corrida que ela tende a aumentar daqui para frente, né? Porque as oportunidades, os desafios do mercado, eles estão aumentando. E as empresas estão entendendo que a mão de obra ela está vindo do mercado não tão preparada pela formação tradicional. Por mais que ainda a formação tradicional não nos prepara 100%, eu apoio que vocês busquem as formações tradicionais, né? E tem muitas formações boas no mercado. E faça, né, a cereja do bolo, a complementação dentro das universidades corporativas da empresa, da universidade corporativa da empresa que você está inserido, né? Que é uma corrida cada vez mais, um aumento das empresas de logística em trazer essa educação continuada por meio de uma universidade corporativa. E a Logo School está aí, né? Apoiando os principais players do mercado brasileiro nessa construção das universidades corporativas, né? Somos aí uma empresa pioneira e com um grande diferencial nesse contexto, né? E por isso que a gente fala com muita autoridade, que a gente realmente vê, né? Conversa com as empresas lá na ponta e vê que existe esse olhar, que existe essa corrida e que essa corrida realmente aumenta cada vez mais por essas projeções que eu falei aqui no início, de crescimento do nosso segmento, né? De empregabilidade do nosso segmento, né? E de oportunidades nesse segmento. Falando num terceiro tópico que nós construímos aqui para ser tratado aqui com vocês, para falar um pouquinho, já que existe essa corrida, né, na construção de conhecimentos permeados dentro do âmbito corporativo, né, as empresas trazendo esse conhecimento, o que está faltando, né, nessas jornadas de conhecimento? Né? Seja no âmbito mais tradicional, onde a sua formação tradicional, e seja no âmbito da aprendizagem corporativa. Eu vou começar falando do âmbito da aprendizagem tradicional de mercado. Está se passando por uma revolução, por uma melhoria, né? A educação tradicional, ela entendeu efetivamente que existem gaps ainda muito grandes com o que o mercado realmente precisa, com a rapidez com que o mercado precisa e muda muita coisa. Então, a educação tradicional hoje já está conscientizada, né, desse gap. E há uma corrida das principais instituições aí pioneiras do mercado e tradicionais do mercado em cada vez mais melhorar e reduzir esse gap, né? E isso está cada vez melhor, né? Está melhorando cada vez mais. Mas ainda se faz necessário e vai se fazer necessário
esta disponibilidade, né, tanto da empresa quanto do colaborador em se mergulhar numa educação dentro da própria empresa. Porque o que a gente vê como uma tendência muito forte no âmbito corporativo do segmento de logística, né, é a personalização. Por mais que há uma corrida da educação tradicional em melhorar o seu ensino e se adequar às novas necessidades do novo mercado, do novo contexto, no mercado que se tem uma maior agilidade nisso. E aí, o que a gente vem vendo no mercado, conversando com as empresas, entendendo as dores do mercado lá na ponta, é a necessidade do aprendizado com o DNA das empresas ao qual nós estamos inseridos, né? O que faz surgir realmente ao tal do diferencial competitivo que eu citei anteriormente. O grande diferencial competitivo hoje no mercado não é ter uma inteligência artificial aplicada em algum ponto da minha operação, né? É muito mais o meu jeito de fazer e de atender o meu público-alvo, né? Eu faço isso por meio das pessoas, né? Mas eu faço por meio de um processo logístico também específico do meu segmento e da minha unidade corporativa. Então, o que a gente vê muito quando a gente entra na análise dessa formação continuada, da aprendizagem corporativa, é uma necessidade de conhecimentos específicos, customizados. E aí tem o desafio da empresa de promover essa chegada desse conteúdo customizado com o DNA do seu negócio, com o DNA do que você faz no dia a dia, respondendo efetivamente às suas dores do dia a dia que você vive, né? E isso instiga muito mais o interesse, o protagonismo e a motivação de nós profissionais em aprendermos, porque o aprendizado ele está conectado com o que eu busco ou com o que eu tenho dúvida, com o que eu vivo no meu dia a dia, né? E quanto que isso é instigante, quanto isso gera engajamento, interesse, né? E conexão entre colaborador e empresa, né? Então, esse é o grande diferencial, né? São as empresas de logística entendendo que precisam formar esse profissional, por mais que ele venha com muitos currículos né, ali na sua bagagem, que ele precisa formar aquele material na cultura daquele negócio, no DNA daquele negócio, focado para atingir os objetivos daquele público, daquele negócio, com a logística daquele negócio, com o DNA logístico específico. Então, quanto isso é importante e traz essa corrida para que nós, né, profissionais, complementamos a nossa bagagem de conhecimento dentro das organizações ao qual nós estamos inseridos, né? E a grande corrida hoje do RH, do executivo das nossas organizações, né? Buscar cada vez mais trazer esse conteúdo que fale sobre o nosso negócio, sobre o nosso dia a dia. Então, eu vou até falar um pouquinho de alguns cases que eu tive a oportunidade de vivenciar ali já à frente aqui da Log School, né? Que está dentro desse mundo, né, imersa nesse mundo da educação corporativa em logística, para esse segmento de logística. Então, nós temos cases importantes onde nós customizamos um projeto para um grande player do mercado de varejo de moda, trazendo assessoramento e conhecimento embarcado sobre SNOP, torre de controle, planejamento de operações, enfim,
customizado à realidade daquele negócio, né? Pegando a bagagem teórica como um alicerce e trazendo uma bagagem de conhecimento, mais inclusive adicionado a uma mentoria para aqueles líderes que estavam ali na ponta. Outro case muito bacana que a gente tem é com o grupo Sada, de Minas Gerais, um grande grupo transportador, onde nós entendemos todos os gaps da avaliação de desempenho da operação, motoristas, amarradores, ajudantes, e por meio desses gaps, nós criamos toda uma educação corporativa, todo um plano de treinamento específico para aquelas dores, né? E rodamos aí a nível Brasil, fazendo toda essa capacitação nas unidades. Então, de forma contínua, de forma crescente, nivelando o conhecimento das operações de diversas unidades, né? E a gente tem que entender que unidades diferentes, de estados diferentes, também têm características e desafios diferentes, né? Então, primeiramente, a gente precisa nivelar o processo cultural, né? E rechear com as especificidades de cada região. Então, case é o que não falta para a gente falar sobre implantação de universidades corporativas, de conteúdos customizados que chegam e realmente fazem sentido lá na ponta, tanto para o negócio como para o profissional que precisa de novos conhecimentos, precisa cada vez mais potencializar a sua performance diária, a sua entrega, e a empresa que precisa manter share de mercado, precisa manter crescer e se manter competitiva, tá? Queria falar com vocês agora também sobre os soft skills, né? Porque lá no início eu falei com vocês quanto é importante a gente ter uma comunicação bem estruturada, né? Investir na comunicação, investir na mentalidade digital e na mentalidade comportamental. Então, quando a gente fala da mentalidade comportamental, eu estou falando de toda a bagagem de habilidades comportamentais que é o chamado soft skills aí no mercado, né? E que será que ela realmente faz diferença no dia a dia? Sim, a resposta é faz toda diferença no dia a dia, faz toda a diferença na vitrine da sua caminhada profissional, né? E quais são, Viviane, né, as principais habilidades comportamentais exigidas nesse novo contexto? São diversas, tá? Eu elenquei algumas aqui como prioritárias para que a gente possa falar um pouquinho sobre elas, tá? Então, clareza de você mesmo. Todo profissional de logística, ele precisa ter clareza do que eu sou bom e do que eu preciso melhorar. Do que me gera um gatilho de descontrole, de nervosismo, de, né, o que me incomoda, que possa me gerar uma ação, uma resposta dentro do ambiente corporativo inadequada. Então, eu preciso ter clareza de mim mesmo, né? Eu preciso ser aquela pessoa que mais me conhece. E às vezes é muito comum a gente se preocupar em conhecer o outro, para falar do outro, tentar ajudar o outro ou criticar o outro. Mas o quanto é muito mais importante você conhecer a si mesmo, conhecer as suas habilidades, as suas competências, conhecer os seus limites, os seus gatilhos, né? Gatilhos de produtividade, gatilhos de performance, gatilhos de nervosismo, né? Gatilhos de desequilíbrio, né? Que cai muito
também, e que eu já aproveito para elencar, né, a segunda habilidade comportamental essencial nesse novo contexto, nesse novo mercado, que é a inteligência emocional. E que todas as pesquisas que a gente acessa é uma habilidade que vai se permear importante e forte aí por muitos anos, né? A inteligência emocional de lidar com as outras pessoas, principalmente no mercado onde nós temos aí um novo contexto de trabalho, algumas posições podem e têm o perfil para o trabalho remoto, para o trabalho híbrido, né? A própria automação e tecnologia, que são coisas distintas, mais sinérgicas, né? Que fazem com que muitas das vezes o meu trabalho, mesmo que presencial, ele se torne um pouco mais solitário na relação diária com as pessoas e a minha relação mais direta com a máquina, com o software, com o equipamento, e que na hora que eu preciso realizar uma interação com as pessoas, eu não estou tão habituado mais, né? Porque ou eu estou no trabalho remoto, híbrido, aquelas posições que cabem, essa configuração, ou às vezes eu estou muito mais com uma relação com a máquina, com a tecnologia. Então, quanto é importante eu ter essa inteligência emocional, e a inteligência emocional vem da clareza de si mesma, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Então, e o que é essa inteligência emocional? Eu conhecer os meus limites, né? E eu gerenciar as minhas emoções a ponto de eu conseguir gerenciar a minha entrega externa, da relação com o outro, da relação profissional com o outro, da relação também na minha vida pessoal, né? Porque a gente não é uma pessoa aqui, uma pessoa ali, a gente é uma pessoa única, né? Então, a inteligência emocional no âmbito familiar, no âmbito de amizades e no âmbito corporativo em especial, né? Como lidar com uma pessoa difícil que te desafia, né? Ou como lidar com a própria inquietação de saber lidar com novas tecnologias, né? Enfim. Então, a inteligência emocional vem muito dessa clareza de si mesmo. E eu entender que eu preciso ter essa clareza, eu preciso entender meus limites, meus gatilhos, eu preciso gerenciar isso para eu entregar uma melhor resposta no ambiente, uma resposta mais assertiva, uma resposta sinérgica, que ela contribui e não destrói, né? Que ela constrói, né, algo novo, ela constrói um resultado, ela constrói uma entrega, ela constrói a sua vitrine enquanto profissional, enquanto referência, né? Que é uma pessoa que, mesmo diante de um contexto desafiador, você consegue manter ali a clareza, né? O equilíbrio, a continuidade. Ontem mesmo eu estava dando um treinamento para um cliente da nossa base, chamada Academia de Líderes. E tive a oportunidade de ter depoimentos fantásticos, né? De pessoas, de líderes que marcaram a caminhada daqueles colaboradores, que trouxeram muito essa clareza de si mesmo, essa inteligência emocional nos momentos né, de tensão da nossa operação logística. E esses momentos de tensão na nossa operação logística vão acontecer? Sim, vão acontecer diariamente, né? E nós precisamos, então, engajar essa forma de encarar esses momentos, né, com tranquilidade, com respeito, né? E até mesmo empatia dentro do contexto. Outro ponto que eu elenquei aqui é o pensamento crítico, né? Pensamento crítico não é aquele pensamento que eu vou ficar identificando pontos para me criticar no outro, ok? Não tem nada a ver com isso. O pensamento crítico é aquele pensamento literalmente fora da caixa, aquele pensamento livre, recheado de criatividades e novos insights, que permeia o olhar em cima de um problema, de uma solução, de um objetivo, de uma oportunidade, que a gente precisa chegar a uma tomada de decisão sobre algo,
né? Então, o pensamento crítico é aquele pensamento recheado, né, de possibilidades diversas, e dentro dessas possibilidades diversas eu vou encontrar qual que é o melhor caminho, né? Então, o pensamento que analisa de forma crítica, essa palavra crítica num contexto positivo, de analisar as possibilidades, e não aquela pessoa que tem um pensamento enrijecido. Somente aquele é o caminho de solução. Eu não perpasso por nenhuma outra possibilidade de pensamento, de outra forma de resolver aquela questão, né? Isso é muito importante dentro do segmento de logística, né? Como esse segmento, esse novo mercado exige de nós, profissionais de logística, essa possibilidade de pensar de forma diferente, né, sobre uma mesma situação e trazer insights, né, para que ele seja construído pelo grupo que está ali à frente dessa tomada de decisão, ou se a tomada de decisão é uma tomada de decisão completamente individual, mas que você permeie em possibilidades, né, e escolha uma dessas possibilidades. E aí, consequentemente a esse pensamento crítico, eu tenho uma ação rápida, né? O mercado de logística pede que nós sejamos profissionais criativos e que nos permitamos, então, pensar formas diferentes sobre uma mesma situação, mas que tenhamos uma ação rápida, né? O mercado é um mercado em grande movimento, um mercado que não para de inovar, de se diferenciar, de trazer coisas novas, oportunidades e desafios. Então, que a ação também seja rápida, né? Ou seja, que você seja um profissional em movimento contínuo, né? E não um profissional que demora demais a tomar uma ação sobre determinada situação. Num contexto onde a agilidade ela é considerada algo importante, você vai acabar sendo atropelado por outro profissional que vai chegar e vai tomar a ação necessária no seu lugar. Então, é muito importante que, além do pensamento crítico, eu tenha, na consequência, uma ação rápida, né? E uma ação, se eu permeei na análise, nesse pensamento crítico, uma ação muito mais assertiva, né? Também do contexto. E, por último, gestão de pessoas, né? O mercado hoje pede de nós, profissionais de logística, que nos preocupemos com o desenvolvimento das nossas habilidades de líderes, né? Nem todo gestor é um líder, nem todo mundo que tem um cargo de liderança efetivamente consegue ser um líder, né? Um líder é aquela pessoa que é referência, que vira autoridade, né? Que as pessoas estão sempre procurando, né? Sabe que aquela pessoa vai resolver aquela situação, vai gerar um movimento, vai abraçar a causa, né? E vai ajudar aquele time, aquele colaborador. Então, o quanto que isso é importante. Então, a habilidade de lidar com pessoas no nosso contexto. Então, né? Só para resumir, clareza de você mesmo, pensamento crítico, ação rápida, inteligência emocional e gestão de pessoas. E aí eu vou para um quinto tópico aqui da nossa live, que é a retenção de talentos. Existe, né, no mercado uma grande dor dessa retenção, né, dos talentos, e inclusive um grande paradigma do próprio RH, da própria diretoria. Eu vou treinar e capacitar nessa corrida que eu falei aqui no início da nossa live, de trazer essa educação customizada dentro do ambiente corporativo. Eu vou treinar essas pessoas que hoje mudam muito rapidamente de uma empresa para outra. Sim, você vai treinar. É muito melhor você ter colaboradores treinados, com sua cultura fortalecida, do que você não treinar pelo medo de perder, né? E a retenção do talento, a gente vê cada vez mais na prática mesmo,
o quanto que aquele colaborador que recebe essa educação contínua, que vai trabalhando nele, o reforço da cultura, do resultado, vai respondendo às dúvidas desse colaborador por meio dessa educação corporativa aplicada, com um olhar direto nessas pessoas, nesses colaboradores, nessas necessidades dos colaboradores. São pessoas que estão muito mais engajadas no negócio, né? Impactos diretos, né? No indicador de turnover, né? Dos nossos times de RH e dos nossos gestores, né? De área. Então, o quanto que isso gera um impacto, né? O engajamento, quando a gente fala na palavra engajamento, não o engajamento somente no estudo, né? Ali no ambiente da educação corporativa, mas um engajamento muito maior com a empresa, um comprometimento muito maior com a empresa a qual que está, porque ele se sente valorizado, ele sente que ele está sendo apoiado e tendo caminhos para esse movimento constante, esse desenvolvimento constante, né? Deixando longe dele aquela acomodação. Né? Então, a retenção de talento, ela não perpassa somente em âmbitos salariais e de benefícios, né? São importantes? São, claro, né? No mercado de muitas oportunidades, no mercado repleto de crescimento, como a gente falou, né? Sendo aí pioneiro na inovação, principalmente tecnológica, que está acontecendo no mercado como um todo, é algo importante, a parte salarial e benefícios, mas a manutenção deste ambiente focado no fortalecimento das conexões por meio de maior conhecimento, de tirar aquela insegurança do colaborador sobre algo do dia a dia dele, faz todo sentido para o colaborador também se permanecer naquele local. Então, a retenção de talento hoje ela é algo fundamental para gestores e times de RH olharem e realmente pensar o que estamos fazendo para reter essas pessoas conosco, né? Para fazer com que esses colaboradores se sintam em movimento constante, né? Em desenvolvimento, desafiados a todo momento, né? Aprendendo algo novo, tendo oportunidades ali de fazer algo diferente como um todo. Então, ela perpassa por isso e pela proatividade do próprio colaborador de se engajar com esses movimentos e também de propor novos movimentos a essa organização. Eu queria ver, né, se tem aí alguma pergunta. Ah, diz que tem pergunta aí. Deixa eu pegar a pergunta aqui, que eu já vou responder a pergunta. Isso. Então tem o Carlos Silva aqui. Como ter uma oportunidade para atuar como analista de logística, não tendo experiência nessa função, pois tem experiência na área operacional, venho me preparando com cursos, treinamentos, entre outros. Carlos, a primeira coisa você já está fazendo, que é se capacitar, né? Então, por exemplo, a própria Log School tem aqui um curso chamado Formação de Analista, né? É um certificado muito bem visto no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa é buscar conhecimento, é rechear o seu currículo com esse conhecimento. O segundo ponto é manter a sua vitrine, mesmo que seja dentro da operação, manter a sua vitrine realçada, né, para o mercado e para aqueles, né, caso você esteja empregado, para aquelas pessoas que estão à sua volta. Ninguém é promovido se não mostra alguma coisa. Então, a sua vitrine tem que mostrar não só essa corrida do aprendizado, mas essas ações do dia a dia.
né? E segundo é o network, né? É você manter um network ativo para que essa vitrine possa ser melhor vista, né, pelas pessoas do seu network e que você possa ser lembrado numa grande oportunidade, mesmo que ali você não esteja presente, mas que seu nome, a sua vitrine seja lembrada ali naquele momento, tá? Espero que eu tenha te respondido. Caso não, deixa aí um comentário que eu faço questão de complementar. Deixa eu aproveitar aí para mais uma aqui. Trabalho na expedição de um centro de distribuição. Como posso desenvolver soft skills se meu dia a dia é muito técnico e corrido, né? Mesmo que ele é um dia a dia muito técnico e corrido, você faz a interação com as pessoas, né? O primeiro desenvolvimento comportamental, ele começa com você mesmo, né? A clareza de si mesmo, né? Quais são os meus limites, quais são os meus gatilhos de performance, produtividade, meus gatilhos de raiva, de desconforto. Então, o primeiro passo de desenvolvimento é você com você mesmo, né? E que no seu dia a dia, se você não tem a oportunidade de ter um tempo para fazer essa reflexão ali dentro do âmbito de trabalho, na hora que você está se deslocando, na hora, né, um momento mais adequado para você fazer essa análise. O segundo ponto é aproveitar essa correria do dia a dia com as pessoas que ali estão, né? Não importa a quantidade de pessoas, mas com as pessoas às quais você interage naquela correria do dia a dia, você deixar a sua marca registrada, né, como uma pessoa, a sua vitrine, a sua marca ali para ser lembrada. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, nesse treinamento que eu citei anteriormente, na Academia de Líderes, eu tive um depoimento fantástico do Magno. Ele é uma pessoa que vem de uma grande multinacional. Ele era um operador de empilhadeira, foi promovido a líder e ficou muitos anos e depois acabou saindo e saiu ali falando consigo mesmo: eu não quero mais ser líder, eu não quero mais ser líder, eu quero uma vaga para operador de empilhadeira. Né? Então, todo mundo do network dele, da convivência que conhecia ele, perguntava: não, mas eu não tenho um cargo para te oferecer, né, de supervisor, de encarregado. Não, mas eu quero o cargo de operador. E aí ele foi para a empresa, conseguiu uma vaga. Ele não ficou 2 meses na empresa como operador. E ele até citou assim, e eu acabei nem subindo na empilhadeira, mesmo com o cargo de operador, porque estava enraizado em mim a minha visão. Eu cheguei na operação com as poucas pessoas que eu conversei, com as poucas ideias que eu entreguei, com a forma como eu lidei com as pessoas, eles entenderam que eu tinha que ir para um cargo de liderança, né? Eu tinha que ir para um cargo de encarregado ou de supervisor, e aí eu fui levado para o mercado novamente assumir um cargo de liderança ali da operação. Então, uma vez que a gente desenvolve, isso fica marcado na gente, né? Então, eu começo a ter uma posição e uma visão da operação diferente. Então, é assim que se começa a desenvolver as soft skills, olhando para você e aproveitando as oportunidades para que as pessoas em volta, mesmo na correria, enxerguem isso em você. Uma outra pergunta agora, gente. Na empresa onde atuo, não há plano de carreira. O que posso fazer individualmente para crescer na logística? Primeiro ponto, conhecimento, buscar conhecimento, né? Buscar estudar e aprimorar e rechear o seu currículo com essas novas tecnologias, com esses novos conhecimentos que o seu mercado está caminhando. Então, você tem que ficar de olho no segmento onde você está, né? Ou que você quer ir, né? E rechear o seu currículo de oportunidades e fazer network. E se você gosta da empresa que está ali, conversar com as pessoas e manifestar seu interesse em encarreirar,
né? Porque ali, muitas das vezes, é algo mais certo, né? Quando eu vou para o mercado, às vezes é algo mais incerto. Então, às vezes, é porque a empresa ainda não percebeu ou não viu você externar sobre isso. Então, fale com a empresa. Muitas das vezes a gente se surpreende positivamente. Caso não, mantenha seu network ativo, que as oportunidades aparecem. Temos mais um aqui. Quais cursos você considera indispensáveis para quem quer se destacar na operação logística hoje? Olha, cursos indispensáveis de tecnologia, de inteligência artificial, que são aplicáveis ao segmento, ao que você faz, se você é da logística interna, se você é da distribuição, são IAs diferentes, né? Que são aplicadas para a parte de transporte, são aplicadas para a área de logística interna. Então, busque conhecer e estudar sobre as tecnologias e faça cursos comportamentais, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui, que é muito demandado, é a escola de liderança, né? Onde a gente permeia por vários temas, como inteligência emocional, aplicação de feedback, liderança, gestão de conflitos, comunicação, entre outros. Então, acho que buscar uma carga de conhecimento comportamental para dar o seu gatilho interno de desenvolvimento efetivo destas habilidades. Nós temos uma última aqui. A liderança tóxica ainda é comum em ambientes logísticos. Como lidar com isso sem perder o foco ou a motivação? É primeiro fazendo dessa liderança tóxica um exemplo do que não fazer, do que não trazer para você. Porque o que eu já vi muito na minha caminhada é as pessoas criticarem ali a ação, a postura de um determinado líder, mas a gente vê essa replicação das ações até inconscientemente. Então, acho que o primeiro ponto é você fazer um pacto com você mesmo de aprender com essa liderança o que não fazer, o que você não quer trazer para a sua carreira, para a sua caminhada profissional, né? E o segundo ponto é entender aquele contexto. É uma liderança tóxica daquele momento ou é uma pessoa tóxica? Se é uma pessoa tóxica, você precisa ter estratégia para lidar com aquela pessoa. Você precisa ter inteligência emocional para lidar com aquela pessoa, para que aquilo não te afete emocionalmente, para que aquilo não tire a sua motivação e a sua performance como um todo, né? Então você tem que usar aquela habilidade, né? Nós tocamos nessa palavra lá no início, né? Adaptabilidade. O mercado, ele pede que a gente seja adaptável. Não adaptável no sentido de corromper nossos valores, nossa ética, de forma nenhuma. Mas adaptável é saber se adaptar às situações para que a gente resguarde a nossa performance, a gente resguarde o nosso desenvolvimento e a nossa ética. Então, é criar estratégias, fazer uma leitura da situação, do contexto da pessoa e criar uma estratégia para lidar com aquilo ali no dia a dia, né? Né? Buscar não deixar com que isso aí te atrapalhe, né? Porque a resposta mais simples muda de empresa, mas às vezes a empresa como um todo é uma empresa boa, né? Pontualmente você está tendo um líder que em determinado momento esse líder também vai mudar e as coisas vão mudar e que ele está passando por esse período tóxico. Então, o que eu te convido muito mais é fazer uma análise, isso gera crescimento, né? As coisas que nos desafiam nos fazem crescer e você vai estar muito mais preparado para lidar com outras situações. Então, é criar estratégias para se blindar e lidar
com essa liderança de maneira que não impacte na sua caminhada, na sua performance e no seu emocional, principalmente. Então, olha, o Carlos aqui trouxe mais um complemento aqui pra gente. Deixa eu responder, deixa eu pegar aqui. Ele fala: o problema é que as empresas não dão oportunidade se a pessoa não tiver essa experiência comprovada. Me refiro para quem está fora do mercado de trabalho e querendo uma oportunidade nessa função. Nesse caso, eu te dou duas orientações. Primeiro, fortalecimento do seu network para que você, consequentemente, fortaleça a sua vitrine, né? Nós não somos uma ilha, a gente realmente precisa com que as pessoas falem bem de nós, né? Lembrem de nós. Então, principalmente para as pessoas que estão fora do mercado, se manterem em network, né? Enfrentar esse momento difícil, utilizar o próprio LinkedIn, né? Nós temos até uma trilha que fala como performar, né, no LinkedIn, né? O LinkedIn é uma forma de se manter sendo visto, né? Então, comece a movimentar a sua rede, faça conexões, participe de eventos que tem ali no LinkedIn da sua área de interesse, publique, né, coisas, informações, conhecimento, insights que você tem, né, e que você comece a ser visto. Então, a sua imagem ela é muito importante para o mercado, adicionado ao fortalecimento deste network. Uma segunda dica, essa é a primeira, uma segunda dica é começar a fazer projetos mesmo que você entre numa empresa sem estar neste cargo de analista, começar a se oferecer, a trazer insights e participar de projetos que estão além do seu cargo, além da sua função, ou se você está fora do mercado, mesmo sem uma remuneração naquele momento, você prestar uma ajuda, se oferecer a participar de algo que seja pro bono, né, que o mercado fala aí, voluntariamente, para que você possa mostrar, né, poder ter a oportunidade de ser visto. Então, eu creio que é muito mais criar estratégias para que as pessoas comecem a te enxergar de forma diferente, usando os canais que a gente tem, LinkedIn, network digital, network presencial e ações mesmo, se movimentar, né? O dinheiro é importantíssimo, mas para que ele venha, muitas das vezes eu preciso também fazer um passo diferente, né? Mesmo sem a questão financeira, para que ele venha. Então, eu deixo essa dica para você. Se aproxime também aí da base da Log School, que né, sempre as empresas às vezes estão nos perguntando. Será um prazer tê-lo aí como nosso aluno e poder te apoiar nesse contexto. Produção, mais alguma pergunta? Não? Gente, eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Teremos outras oportunidades. Acompanhe as nossas redes, que nós estamos aí publicando aí as próximas lives que serão feitas, além de diversos conteúdos que nós estamos colocando aí, disponibilizando para fomentar esse hub de conhecimento para nós profissionais de logística. Desejo aí uma ótima final, né, de dia e nos acompanhe para as próximas lives.